Oremos, irmãos. Pai eterno, te agradecemos pelo privilégio de poder cantar e louvar a Ti com as Tuas próprias palavras, ó Pai. Te agradecemos por esse momento onde aprenderemos mais da Tua pessoa através da Bíblia, ó Pai, e pedimos, por favor, que o Senhor venha guiar o pastor Josué, que ele venha a falar, ó Pai, de maneira pura, somente aquilo que procede de Ti. Por favor, ó Pai, não permita que algo dele venha contaminar a Tua santa palavra, ó Pai. Pedimos que nós, e ele também, o pastor Josué, todos possamos ouvir de forma eficaz a Tua santa palavra. Que ela venha produzir, ó Pai, temor em nossos corações, que venha produzir transformação de vida. Que nós estejamos sempre, ó Pai, recorrendo a Cristo para podermos ser de fato aceitáveis na Tua presença. Nós te agradecemos por esse privilégio, oramos pedindo como criancinhas, ó Pai, que o Senhor nos ensine e nos transforme pelo poder do Teu Santo Espírito, à semelhança do nosso Senhor Jesus. Oramos em nome dEle, do nosso Salvador. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo 19. Nós estamos fazendo estudo dos 10 mandamentos e nós temos nos debruçado um pouquinho sobre o capítulo 19. Vamos tentar passar sobre rapidamente. É que aquilo que o Senhor fala não tem como passar rapidamente. São muitas informações, é muito ensinamento que o Senhor nos apresenta nesse capítulo 19. E aí no versículo, vamos pegar a partir do verso 3. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então nós vamos parar aqui, irmãos. Vamos pegar o versículo 10 e o versículo 11 essa manhã. No domingo passado nós falamos sobre o versículo 9. E sobre o versículo 9 nós aprendemos o quê? Que o Senhor Deus é um Deus inacessível. Não há possibilidade de acessá-lo, a não ser por um mediador. E esse mediador é Cristo. Então nós vimos isso semana passada. E com a graça do Senhor, hoje nós vamos nos atentar um pouquinho mais nesse versículo 10 e 11. Nós vamos ter que compreender aqui o que Deus está solicitando de Moisés e do povo no versículo 10 e 11, baseando-se naquilo que Ele é, naquilo que no modo como Ele se revelou, ou melhor, Ele disse que ia se revelar no versículo 9. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, Ele não pode se revelar totalmente ao ser humano. Nós somos pecadores, nós estaríamos sujeitos a quê? À destruição. Seríamos consumidos diante da santidade dele. Ele está muito além da nossa capacidade investigativa. A gente não tem condições de, por meio de
de perguntas, de questionamentos, de análises e especulações humanas alcançar quem Ele é, saber quem Ele é. Então, dentre tantos atributos, o Senhor, além de Ele ser santo, justo, Ele é o quê? Perfeito. E essa perfeição não nos permite alcançá-lo. Então o ser humano está eternamente distante de seu Criador. Não tem como nós nos aproximarmos dele. Há tantas religiões, há tantos meios que os homens desenvolvem para alcançar a Deus, para se aproximar do Senhor Deus. Mas Ele se mostra, o Deus da Bíblia, o Deus da palavra do Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se mostra um Deus inacessível. Não é possível. A religião é um esforço humano de se religar com Deus. Por isso que toda religião, ela é o quê? Falsa, ela é vã, ela é inútil. É Cristo Jesus que deve nos alcançar. É o Senhor nosso Deus, por meio do seu mediador, que deve nos alcançar. E isso nós vemos o quê? Essa ação de Moisés, essa função de Moisés, intermediando entre Deus e aquele povo. Então hoje, irmãos, nós estamos diante de um Deus que não apenas se revela, mas Ele mantém um relacionamento paterno. Ele não simplesmente vem a revelar-se ao seu povo, mas Ele vem também a criar um meio de relacionar-se com o seu povo, um relacionamento paterno, totalmente irrestrito com pecadores aproximados. Por quê? Por pura graça e misericórdia, através do sangue da aliança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então essa é a condição nossa. Nós estamos diante de um Deus verdadeiramente santo, inacessível, mas que, por causa de Cristo Jesus, Ele não só se torna acessível, como Ele também demonstra o desejo de um relacionamento próximo com o seu povo. Amém, irmãos? Vamos curvar nossas cabeças para agradecer ao Senhor esse momento. Pai, Tua graça, meu Deus, e Tua misericórdia são superabundantes em nossas vidas, ó Deus. Como miseravelmente pecadores nós somos, e quanto precisamos de Ti, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a nos humilhar, a nos quebrantar na Tua presença, e como servos, ó Deus, servos inúteis, recorrermos ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos acesso a Ti. Aqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem, meu Deus, aqueles que têm tentado a vida toda, ó Pai, Te acessar, por meio de suas obras e sua religiosidade, Senhor, tem misericórdia destes, e abre os Teus olhos, ó Pai, abre os olhos desses, ó Deus, para que vejam Cristo Jesus, Ele, o nosso único mediador. Ele, é por meio dele que podemos nos achegar a Ti, ó Pai. Obrigado, meu Deus, por tão grande salvação, obrigado por tão grande dom, o nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Se não fosse por Ele, estaríamos perdidos, ó Pai. Faça-nos enxergar essas realidades, faça-nos cair com o rosto em terra, ó Pai, prostrados diante da Tua presença, diante da Tua santidade, diante da Tua perfeição, sabendo que em Cristo Jesus nós somos aceitos, nele fomos justificados, e nele, ó Pai, temos sido santificados, para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, agora, nesse momento, nesse culto de adoração a Ti, quão devedores somos em nós mesmos à Tua pessoa, e quão terrivelmente somos, ó Pai, mentirosos, nosso coração enganoso. Quantas vezes nos enganamos, ó Pai, dentro da Tua presença, meu Deus, achando, ó Pai, que podemos ainda hoje, confiados em Cristo Jesus, de alguma forma sermos agradáveis a Ti por nossos próprios esforços. Ajuda-nos, ó Pai, abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos contemplar a Tua santidade, a Tua grandeza, e saber que só podemos acessar a Ti por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos enxergar a mediocridade do nosso ser, a miséria da nossa alma, a pecaminosidade, meu Pai, de cada um de nós, para que possamos correr a Ti por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti louvamos, ó Pai, por essa manhã, e agradecemos, ó Deus, pela presença de todos os irmãos aqui conosco. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Amém. Então, meus queridos,
O tema da mensagem hoje é: nosso Deus exige adoração reverente. Então Deus exige adoração reverente. Se Ele é um Deus inacessível por um lado, por outro lado Ele exige o quê? Adoração reverente. Nós vamos ler o versículo 10 novamente. Disse também o Senhor a Moisés, Êxodo 19, 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Então, após o Senhor expor a Moisés o modo como ele se apresentaria ao povo de Israel e a razão porque ele faria dessa maneira, o Senhor Deus dá uma ordem específica a Moisés. Ele diz: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Então Deus ordena ao povo o quê? Deus ordena a Moisés o quê? Que purificasse o povo. Então a esse notável mediador, que no caso é Moisés, foi dada uma missão do quê? De consagrar o povo ao Senhor Deus. Cada pessoa daquela nação devia então ser o quê? Ser santificada para poder estar na presença do Senhor. Todos teriam de ser o quê? Separados de suas ocupações terrenas, de suas atividades comuns e corriqueiras, de toda e qualquer outra prática, ainda que fossem lícitas, tendo visto que aquele momento solene que o Senhor desceria sobre o monte Sinai. Então isso era necessário. Deus ordena a Moisés: vai e purifica o povo hoje e amanhã. No versículo 14 desse mesmo capítulo nós lemos: Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. No 15, e disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Então olha só, irmãos, essa foi a ordem de Deus a Moisés: purifica o povo, consagra o povo. Mas não parou por aí. O Senhor também ordenou a Moisés o quê? Que determinasse ao povo lavar as suas vestes e se preparar para o terceiro dia. Então nós lemos: lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia. Então, irmãos, imaginem quão sujo deveria estar aquele povo na sua trajetória pelo deserto, caminhando pelo deserto e exercendo atividades de subsistência. Quão suscetíveis estavam eles aos mais variados tipos de sujeira, de imundície. Contudo, irmãos, cada pessoa dessa imensa multidão deveria o quê? Lavar as próprias vestes, limpar-se e preparar-se para o grande e solene dia do Senhor, onde ele declararia o quê? A sua lei, onde ele entregaria a sua lei e faria a sua aliança. É aqui que ele mostra o quê? Que Moisés desceu depois e consagrou o povo. Então nós podemos entender o seguinte: nós podemos tirar desse trecho das Escrituras uma lição muito grande e muito substancial. O povo de Israel estava prestes a quê? A contemplar o Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. O mesmo Deus que os havia escolhido dentre todos os povos para ser o quê? Propriedade peculiar, reino de sacerdotes e nação santa. Deus escolheu aquele povo para ser seu. Aquele povo era para ser seu. Então Deus está ordenando como que deveria ser realizada o quê? Aquela cerimônia solene onde Deus se apresentaria ao povo. Nós podemos ter isso como em mente, vendo o culto ao Senhor. Como que nós nos portamos diante do culto ao Senhor? Como que nós nos portamos diante da revelação de Deus a nós? Agora olha só, o mesmo Deus que os havia escolhido dentre aquele povo como propriedade sua, é o mesmo Deus que agora começa o quê? Exigir deles algumas coisas que são importantes. Então o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele havia o quê? Livrado aquele povo da escravidão do Egito. Ele havia conduzido aquele povo como sobre asas de águia. Agora ele havia colocado o quê? Havia os colocado diante de si mesmo.
É nesse momento solene, irmãos, que o próprio Deus se manifestará a eles e lhes revelará o quê? A sua santa vontade, o decálogo, como parte do quê? De uma santa aliança. Então o povo seria o quê? Consagrado por Moisés e se prepararia para se encontrar com o Eterno. Todo esse ritual, irmãos, todo esse cerimonial, toda essa formalidade tem muito a nos ensinar. Eles claramente tipificam o que? Qual deve ser a nossa postura frente ao nosso Santíssimo Deus. Qual deve ser a nossa postura quando vamos até o Senhor nosso Deus? O Senhor nosso Deus já nos escolheu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Isso está em Efésios 1:4. Vamos abrir juntos. Nós vamos abrir algumas passagens aqui rapidamente. Então em Efésios 1:4 dizendo, vamos pegar do 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais, de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o Senhor Deus já nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Ele também nos libertou da escravidão do pecado, transportando-nos do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, como está em Colossenses 1:13. Vamos um pouquinho mais adiante. Colossenses 1:13. Que diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então Ele já nos livrou, Ele já nos tirou do mundo, Ele já nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Ele nos libertou da escravidão do pecado, Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós, os que fomos justificados pela fé em Cristo Jesus, nele estamos santificados, enquanto peregrinamos nessa terra. Isso está em Hebreus 10:10. Em Hebreus 10:10 diz o seguinte: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Sim, Ele nos tomou por sua própria noiva, por sua noiva, a igreja, e Ele tem purificado-nos por meio da lavagem de água pela palavra, por meio da sua palavra. Isso é em Efésios 5:26. Então, amados, está consumado. No que diz respeito à salvação, está consumado. O Senhor Jesus Cristo é a nossa plena salvação. Ele é a nossa segurança. Ele é a sabedoria de Deus, que nos tornou o quê? Justificação, santificação e redenção, como está em 1 Coríntios 1:30. É em Cristo Jesus que todas as bênçãos divinas nos foram o quê? Disponibilizadas. Em Jesus Cristo. Não é por meio das suas obras, não é por meio da sua boa intenção, não é por meio daquilo que você faz ou deixa de fazer, não é por meio da sua religião, não é por meio da igreja onde você frequenta, onde você vai. Não é a igreja que salva, não é ninguém que salva, a não ser quem? Cristo Jesus o Senhor. Nada foi exigido de nós a não ser o quê? Crer. O que passar disso é maligno, é diabólico. A nós nos foi convocado, nós fomos convocados aqui a crer. E mesmo a fé com que nós cremos nos foi concedida em Cristo Jesus. Ele que é o autor e consumador da fé. Abram comigo em Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, verso 8, está dizendo: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Graça, irmãos, é favor imerecido.
Na realidade, é favor para quem merece o inferno. Isso é graça. Todos nós merecemos o quê? O inferno. Foi nos concedida a graça. Que graça? Salvação gratuita em Cristo Jesus. Então é pela graça que nós somos salvos. Se somos salvos pela graça, já não somos salvos por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Quando você pega os crentes na rua e você pergunta assim: você vai para o céu? Vou. Por quê? Porque eu tenho obedecido. Quem disse que a tua obediência vai te levar a algum lugar? É pela graça que você é salvo. Se fosse pela obediência, seria pela lei que você seria salvo, e não pela graça. Cumpra a lei e você será salvo. Mas está falando aqui, ó, pela graça sois salvos e juntamente com ele pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. O que é que não vem de vós? Tanto a graça quanto a fé não vem de vocês. É o que? É dom de Deus. Então como que nós podemos nos arrogar de alguma coisa, nos orgulhar de alguma coisa e bater no peito e falar assim: eu vou ser salvo? Por quê? Por meus méritos? Nunca. Nunca. O que está sendo dito aqui é o seguinte: pela fé foi ordenado a nós, creia no Senhor Jesus Cristo. Creia, mas saiba, essa fé não é sua, é dele. E se você não consegue crer, dobra o joelho e peça. Diga, como aquele que chegou diante de Jesus e falou assim: eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Porque é o Senhor nosso Deus que pode nos conceder em Cristo Jesus fé. Abram comigo também em Hebreus 12. Em Hebreus capítulo 12, verso 2. Olha o que está falando o versículo 2. Olhando, Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Ele é o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, amados, tudo já foi feito por nós em Cristo Jesus, nós os que cremos. Se você ainda não creu no Senhor Jesus Cristo, se você ainda acha que as suas obras vão te ajudar em algum aspecto, arrependa-se dos seus pecados e se volte para o Senhor, porque as suas obras só podem te levar para o inferno. Elas não podem te levar a uma condição de aceitação diante de Deus, jamais. Então arrependa-se, creia no Senhor Jesus Cristo e saiba, Ele já fez tudo por você. A justiça dele foi imputada a você que crê, enquanto as suas culpas, os seus pecados foram lançados sobre Ele na cruz. Tendo isso em mente, nós entendemos o quê? Que o versículo 10 e 11 desse capítulo 19 de Êxodo nos mostra a grandiosidade da santidade de Deus, a gloriosa santidade do Senhor nosso Deus. Ela nos apresenta o quê? Que nós devemos nos aproximar dEle para adorá-lo, para contemplá-lo, para cultuá-lo, para meditar na sua soberania, na sua perfeição, para com Ele conversarmos em oração, para fazer parte da Santa Ceia. Todos esses pontos nós temos diante de Deus, em Cristo Jesus, para um relacionamento atado entre nós e Deus, esse Deus santo, gloriosamente santo, mas através do nosso Senhor Jesus Cristo. A partir daí, entenda, todas as vezes que você for se aproximar do Senhor, aproxime-se reverentemente. É por isso que Deus fala no versículo 10 do capítulo 19 de Êxodo. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Purificar quem? Purificar um povo que já havia sido o quê? Tirado do Egito. Um povo que já havia o quê? Sido salvo. Aqui nós estamos falando o quê, irmãos? Não de justificação. Não é um povo que vai se lavar para se tornar aceitável diante de Deus. É um povo que vai se lavar para estar na presença do Senhor Deus. É um povo que vai se purificar para estar na presença do Senhor Deus. Na NVI, o versículo 10 diz o seguinte:
E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagra-o hoje e amanhã. E a ideia de consagração, irmãos, é necessário que consagração para apresentarmos diante do Senhor nosso Deus. É necessário que nos apartemos de tudo, como o pastor Gessé iniciou o culto hoje, que nos afastemos das ocupações terrenas, que abramos mãos, que venhamos abrir mãos do que? De nossos interesses pessoais, que foquemos somente em Deus e na sua glória. É por isso que a palavra consagração significa ação de dedicar-se a Deus, uma dedicação, uma devoção, uma reverência. A palavra consagração está ligada a quê? A separar-se, separe-se desse mundo e conecte com o Senhor. Dedicar-se ao Senhor Deus é separar-se do quê? De tudo, é nós santificarmos-nos, separarmos-nos. A exemplo do Santo Dia do Senhor, o sábado cristão, o domingo, nós vemos a consagração de um dia da semana para quê? Dedicação exclusiva ao Senhor nosso Deus. É por isso que o dia do Senhor, irmãos, para nós, é nesse dia que nós deixamos de lado todas as ocupações terrenas, ou seja, não trabalhamos, deixamos também de comprar, de vender, abdicamos de nossos interesses pessoais. Por quê? Porque é um dia voltado para o Senhor. Desse mesmo modo, quando você se aproximar do Senhor, em oração, em meditação, em memorização da palavra, quando for entoar hinos ao Senhor, ler as Sagradas Escrituras, no culto doméstico, no culto público, no discipulado, no evangelismo, no aconselhamento, no dia do Senhor, na ceia do Senhor, deixe tudo para trás, consagre-se ao Senhor, deixe as suas ocupações terrenas de lado, os seus interesses pessoais, enquanto você está focado em quem? Em Cristo Jesus e na sua glória, no Senhor Deus e na sua glória. Então percebamos, irmãos, que esse primeiro ponto, do qual Moisés é ordenado pelo Senhor, a consagração, percebamos que é na consagração que nós não devemos estar imbuídos do mundo, porque senão não é consagração. E entendam, na consagração não está pedindo, Deus não está ordenando a nós separarmos-nos de algo pecaminoso. Se nós analisarmos, a consagração é a separação que visa o quê? Dedicação, devoção e reverência. Deus não está falando assim, parem de pecar, deixem seus pecados de lado, separem-se dos seus pecados. Não, é uma separação mais minuciosa, é uma separação tendo em vista o quê? Uma dedicação, uma devoção, uma reverência. Percebemos que durante os dias da consagração, os israelitas deviam se abster até mesmo de condições lícitas. No versículo 15 nós lemos, e disse ao povo, no versículo 15 do capítulo 19 de Êxodo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Está falando aqui para quem? Para os homens. Homens que? Casados. Não se aproxime de sua esposa. Mas calma aí, não é lícito? É lícito. É pecado ter relação com sua esposa? Não. Mas aqui está falando o quê? Deixe também as coisas lícitas de lado, para você se reverenciar, para você ter um momento de consagração, de reverência, de devoção, de dedicação ao Senhor. Então consagrar, separar o quê? Tudo, para tudo, para tudo, enquanto focamos o quê? Exclusivamente no Senhor e na sua glória. Então esse é o primeiro ponto que Deus exige do povo. Eles vão ter contato comigo, Deus diz. Eu vou me manifestar no Monte Sinai para esse povo. Eu sou um Deus inacessível, Deus está dizendo. Então, devido a isso, vocês agora vão o quê? Vão se purificar, se consagrar para vir a mim. Também temos o segundo ponto, irmãos, que seria a purificação. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia.
Então nessa segunda lição, irmãos, nós aprendemos o quê? Que além da consagração é necessária também o quê? Purificação daqueles que pretendem comparecer diante do Senhor Deus em suas ordenanças solenes. Então num aspecto distintivo, um aspecto que distingue uma coisa da outra, nesse aspecto distintivo, nós vemos o que? O ato da consagração é diferente do ato da purificação. Porque o ato da purificação é um ato de santidade, de separação das contaminações do pecado. Então nós vemos o ato de consagração, separação de tudo aquilo que inclusive é lícito. Agora, o estado de purificação é purificação, separação daquilo que é pecaminoso, das contaminações do pecado. Então o Senhor aqui, Ele não está preocupado com as roupas desse povo. Isso são só o quê? Símbolos para que nós consigamos compreender sobre o que está sendo dito. Quando fala que Jesus morreu por nós, Ele nos revestiu com uma veste do quê? De justiça. Então a questão é, diante do Senhor nosso Deus, quais são as suas vestes? Como naquela parábola das bodas, você está com as vestes adequadas ou você não está? Se você não está, é porque você não foi a Cristo, não foi justificado por Ele. E como diz a parábola, esse homem deve ser levado para as trevas exteriores. Então o que acontece é o seguinte: não está preocupado Deus com as nossas roupas, é simplesmente uma bela o quê? Tipologia para nós hoje. Porque nas Sagradas Escrituras, sujeira na roupa é tipo do que? De impureza pecaminosa. É símbolo do que? De iniquidade. Vamos abrir juntos em Zacarias capítulo 3. Zacarias capítulo 3. Vamos pegar desde o versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Percebem? Então a palavra do Senhor, iniquidade, o traje sujo, roupa suja, está ligado a quê? A iniquidade, a pecado. E aqui está falando o seguinte: tirem essa roupa suja dele, e eu vou fazer o quê? Deus disse a Josué: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e vestirei com finos trajes. Então essa é a realidade, irmãos. Em Ezequiel 36:25 diz: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Então, amados, a nós não nos está sendo ordenado lavar nossas vestes, roupas, tecido, não. Aqui nós vemos o quê? Que para nos aproximarmos do Senhor em adoração reverente, devemos lavar nossas roupas, nossas almas, na realidade, não lavar nossas roupas, lavar nossas almas, pelo arrependimento dos nossos pecados e pela confissão destes. É disso que está sendo dito. Então, o primeiro ponto, consagração: separe-se de tudo aquilo que te impede de uma dedicação única, reverente, uma devoção ao Senhor. Segundo ponto, purificação: lave a sua alma por meio do que? Da purificação de água pela palavra.
você reconhecendo-se pecador, sendo levado ao arrependimento, sendo levado à confissão de seus pecados. Então, se para estarmos diante de grandes homens, é conveniente que nós compareçamos com roupas limpas, perfumadas, quanto mais diante do Senhor nosso Deus é necessário que nós compareçamos com o quê? Com corações limpos, preparados para lhe servir. Esse é o ponto, irmãos. Abram comigo Hebreus 10. Nós lemos esse versículo na semana passada, esse trecho. Hebreus 10, 19 a 22. Aqui nós lemos: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo, de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Olha que interessante, aqui mostra os dois aspectos, irmãos. Aqui nos mostra os dois aspectos. O primeiro, da justificação. Cristo Jesus já te justificou, agora vai e entre no Santo dos Santos, esteja diante de Deus, mas não vá de qualquer jeito. Não vá de qualquer jeito. Aproxime-se com um sincero coração, tendo plena certeza de fé em Cristo Jesus, tendo purificado o coração da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, purifique-se, reconheça-se pecador, confesse seus pecados, arrependa-se deles e aproxime-se do Senhor. Não vá até o Senhor do modo como você está, de um modo irreverente, de um modo que afronta o Senhor nosso Deus. Entendamos, irmãos, que na justificação é nos ordenado: vá do modo como você está. Pecador, não tente melhorar sua situação, porque diante do Senhor Jesus Cristo não vai resolver nada. Vá a Cristo do jeito que você está. É pecador? É. Vá a Ele, corra a Ele, arrependa-se dos seus pecados, confesse-os e clame pelo perdão de Cristo. Não tente mudar a sua atitude pecaminosa. Essa é a justificação. Agora, na santificação, vá ao Senhor nosso Deus. Como? Reconhecendo os seus pecados, confessando-os diante dEle. Esse é o lavar purificador, lembrando que Cristo Jesus morreu por você e você está acessível a Ele. Lembre-se, se você tem alguma coisa contra o seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa no altar a tua oferta e vá reconciliar-te com o teu irmão. Quantos de nós alimentamos pecados, não os reconhecemos, não nos arrependemos, não os confessamos, e aqui estamos cultuando ao Senhor. O que está fazendo? Cultuando ao Senhor de modo irreverente, cultuando ao Senhor de maneira profana. Por que você não acertou a sua situação? Porque você não acertou a sua condição. É disso que está sendo dito aqui, irmãos. Se as contaminações do pecado são como sujeiras impressas de modo repugnante na vestimenta e na nossa vestimenta e na nossa alma, a justiça própria é como o resto de vestes que foram reduzidas a trapos, cujo objetivo é o quê? Cobrir as chagas purulentas do pecado. Quando você deixa de lado a justiça de Cristo e agarra-se na sua justiça própria, essa justiça, ela não esconde o pecado, pelo contrário, são trapos de imundície. Elas só vão trazer à tona a sujeira, o pus, a secreção daquela nojeira do pecado que está na sua alma.
Então Isaías 64:6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então, amados, qual é a sua situação? Diante do pecado, dos seus pecados, como que você tem feito para se aproximar do Senhor nosso Deus? Você tem crido no Senhor Jesus Cristo, confessado os seus pecados, se arrependido deles e se aproximado do Senhor em adoração? Em adoração reverente? Ou você tem feito pouco caso dos seus pecados, fechado os olhos para os seus pecados, ignorado os seus pecados, não tem tratado com os seus pecados, e aí você aparece na igreja como? Para adorar o Senhor? Que adoração é essa? Que adoração é essa? Isso é uma baita de uma hipocrisia. Ou você, pior, tem procurado fazer alguma coisa pessoalmente para esconder esses pecados, aliviar sua consciência e, apoiado na sua justiça própria, se aproximar do Senhor em adoração? Não existe isso. Não existe isso. Então, amados, aqui nós estamos vendo o quê? O ponto central da adoração no coração do ser humano. No meio reformado nós temos visto um zelo excessivo com a forma. Como assim? Como que deve ser o culto ao Senhor? Pode ter dança? Não, dança não. Pode ter teatro? Não pode não. Pode ter isso? Não, a Bíblia não ordena. E pode ter aquilo também? Não pode. Então o culto se torna um culto enxuto para a honra e glória do Senhor. Amém. Mas e o coração daquele que está cultuando? Ninguém está falando? E o coração de quem está cultuando? Quem está falando sobre isso? Coração, irmãos, qual a sua situação? Como que você tem ido ao Senhor cultuá-lo? Com reverência? Consagrando-se, deixando tudo de lado e se voltando para Ele? Purificando-se, reconhecendo as manchas pecaminosas do seu ser e confessando a Ele? Arrependendo-se delas e se voltando ao Senhor? Indo resolver com o seu irmão, com a sua irmã, com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, contra quem você pecou, e não se arrepende, e não confessa, e vai empurrando o pecado com a barriga? É assim que você tem feito? Que adoração é essa então? É uma falsa adoração, uma adoração vil, uma adoração desprezível. Ainda que a formalidade esteja tudo de acordo com a palavra do Senhor, essa adoração é ridícula. Por quê? Porque o seu coração continua empedernido, e a sua adoração é falsa, ela é mentirosa. É por isso, irmãos, que vemos que, como parte da purificação do homem, que pretende encontrar-se com o Senhor, no seu Deus, o reconhecimento do pecado, a humilhação, o quebrantamento e a confissão das suas iniquidades é algo fundamental. Não interessa o modo como você está fazendo, se isso não tiver resolvido. O modo do culto é importante? É importante desde que o coração esteja voltado para o Senhor. Se o seu coração não está voltado para o Senhor, a formalidade do culto é inútil, é patética, é um teatro. Em Daniel 9,18 diz o seguinte: inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Nós temos vindo ao culto confiados em nossa própria justiça, ou confiados na misericórdia do Senhor nosso Deus, expressa, revelada a nós através de Cristo Jesus? Versículo 19 de Daniel 9: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu,
porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Olha aqui a situação de Daniel, um homem que as escrituras não registram iniquidade alguma. Era um homem justo diante de Deus. E ele está dizendo o seguinte: lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiados na tua justiça, na tua misericórdia, não em nós mesmos. Então, amados, o homem de Deus, aquele que foi tocado pelo mover do Espírito Santo, aquele que foi regenerado pela fé em Cristo Jesus, esse homem sabe quem ele é. Esse homem sabe que ele é pecador. Essa mulher sabe que ela é pecadora. Ambos sabem que merecem um inferno. Ambos sabem que não podem confiar em sua justiça própria. Ambos sabem que tem que depositar toda a sua esperança e confiança no Senhor Jesus Cristo. Ambos reconhecem a sua própria pecaminosidade. Ambos não lutam para ocultar a sua condição vil e desprezível. Não. Principalmente ocultá-la com trapos de imundície, com justiça própria. Não. Ambos sabem que devem andar o quê? Na luz. E é por andar na luz, livre da escravidão e de manter as aparências, de mostrar ser quem não é. Pelo contrário, eles confessam a sua real depravação. Ambos mantêm pura comunhão com os irmãos. Por quê? Porque eles são pelo sangue de Cristo purificados. Ambos são purificados pelo sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Abram comigo em 1 João 1, 7, 9, é um trecho bastante conhecido de nós. 1 João 1, verso 7. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Se você acha que você não é pecador, você está fazendo de Deus mentiroso. Se você acha que você não é pecador, você não precisa do Senhor Jesus Cristo. Se você acha que não é pecador, você não precisa de salvação. João está falando isso para quem já foi alcançado pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso diz respeito à nossa santificação, ao nosso caminhar de santificação com o Senhor. Se nesse caminhar de santificação com o Senhor, você não se reconhece pecador, você acha que Cristo Jesus, ou melhor, a igreja, a sua religião, te livrou de todos os pecados e você hoje é santo? Você não entendeu o Evangelho. O Evangelho de Cristo é: creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Do que? Da escravidão do pecado. Você já não é mais escravo do pecado, mas a natureza pecaminosa de Adão habita em você, a sua carne está dentro de você. E é na manifestação da carne que nós devemos o quê? Olhar para nós mesmos e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Eu sou pecador, nós somos pecadores. E queira você acreditar ou não, você continua sendo pecador, isso não muda a sua situação. É aí que está o ponto, não muda a sua condição. Então creia que você é pecador e creia que o Senhor Jesus Cristo morreu por você. E creia que agora, uma vez que você creu no Senhor Jesus Cristo e sabe que Ele te salvou dos seus pecados, creia que quando você cai no pecado, em pecado, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado.
é um pecado já purificado pela fé no sangue de Cristo. Então, arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado, crendo que o Senhor Jesus Cristo te purifica de toda injustiça. É aqui que está falando, irmãos. Então essa é a real purificação. Quando há separação do pecado, resultante de total reconhecimento do pecado, de uma humilhação em si mesmo, de um profundo quebrantamento, uma profunda confissão de pecado. É isso que significa o quê? Purificação. Amém, irmãos? Então, purificação não é o seguinte, deixe de pecar. Então essa semana eu vou me purificar, vou deixar de pecar essa semana toda. Não, você vai pecar. O pecado está em nós. O pecado se manifesta em nossas ações, mas também se manifesta em nossas reações, também se manifesta em nosso pensamento, também se manifesta em nossos desejos, nas nossas afeições, no nosso modo de pensar. O pecado se manifesta muitas vezes. Então, diante disso, qual é a tratativa da purificação? Reconheça esse pecador, confesse o pecado, arrependa-se dele e volte-se para o Senhor. Então, amados, eu já vi muito disso em igreja. Quando é dia de ceia, aquela semana você tem que passar uma semana santa, uma semana top, porque no domingo você vai participar da ceia. E aí naquela semana você não pode pecar, você não pode brigar, você não pode discutir, você não pode ficar bravo, você não pode, ter olhar lascivos. Aí você fecha os olhos naquela semana. Passou aquela semana, você fica de boa. Mas naquela semana o negócio é assustador. Que fundamento tem isso? Que fundamento tem isso? Essa vida de santidade, essa vida de consagração, essa vida de purificação, ela tem que ser o quê? Constante. Porque nós estamos constantemente diante do Senhor nosso Deus. Então é exigido o que de nós? Diante do culto, quando a gente vem cultuar ao Senhor, a gente vem oferecer a Ele, o nosso culto, a nossa adoração. A gente deve vir o quê? Reverentemente. De que modo é vir reverentemente? É você se consagrar de tudo aquilo que te segura nesse mundo. Olhar, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto. E você purificar-se dos pecados. O que é isso? Você se lavar? Não. Reconheça esse pecador, confesse os pecados, arrependa-se diante do Senhor, diante daqueles contra os quais você pecou, e apresente-se ao Senhor num culto santo, num culto reverente, num culto real. Abram comigo Mateus, vamos pegar esse trecho rapidamente. Mateus capítulo 5. No Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus está falando o seguinte: a lei falava não mate, ou seja, não pegue uma pessoa, não tire o sangue dela, não escorra o sangue dela na terra, não tire a vida de uma pessoa, fisicamente falando. Mas aqui Jesus falou o seguinte: não foi isso que foi dito somente. Foi dito algo mais profundo. Se você se irar contra o seu irmão, você é um assassino. Se você xingar o seu irmão, você é um assassino, Jesus está falando. Aí ele continua no versículo 23: se pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e trazendo isso para os dias de hoje, se pois você vier ao culto, cultuar o Senhor,
trazendo aquilo que Ele te concedeu, gratidão pela salvação. E aqui você te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa o culto, levanta, pega o seu carro e vai lá. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Irmãos, nós temos, muitos de nós, oferecido um culto abominável ao Senhor, porque nós temos muitas pendências para trás, e a gente não está nem aí. Pelo contrário, a gente se utiliza do culto para apaziguar a nossa consciência. Eu fui no culto, ouvi a mensagem, glória a Deus, tive comunhão com os irmãos, maravilhoso, foi fantástico, pude falar de Cristo para fulano, para ciclano, mas e o ponto fundamental do coração? Não, isso aí deixa de lado. Que culto é esse? Que culto é esse? É imprescindível, irmãos, que ao se propor aproximar-se do Senhor nosso Deus em sincera adoração, o cristão primeiramente se consagre, ou seja, se desvencilhe de tudo aquilo que desvia a atenção da santa dedicação e reverente adoração ao Senhor Deus. Deixe de lado toda sua preocupação terrena, seus interesses pessoais, sua própria vontade, focando firmemente em quem? No Senhor e na sua glória. Isso é consagração. Se necessário for, deixe de comer, faça jejum. Se necessário for, ore intensamente. Isso é consagração. Só que em segundo lugar, é fundamental que esse mesmo cristão se purifique, ou seja, reconheça os seus pecados, reconheça a sua condição, seja conduzido pelo Espírito Santo a uma intensa humilhação, a um quebrantamento, acompanhados do quê? De confissão de pecado a Deus e àqueles que você ofendeu. Em Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Matthew Henry, irmãos, disse o seguinte, olha só: quando vamos comparecer diante de Deus em suas ordenanças solenes, devemos nos preocupar em nos santificar e nos preparar com antecedência. Pensamentos errantes devem ser controlados, afeições impuras devem ser abandonadas, paixões inquietas devem ser suprimidas, ou melhor, todas as preocupações com coisas seculares, nessa ocasião, devem ser o quê? Eliminadas, postas de lado, para que os nossos corações possam se dedicar e aproximarem-se exclusivamente do Senhor nosso Deus. Isso é o que? Consagração. Mas o problema, irmãos, é que nós muitas vezes deixamos de nos purificar. Esse é o grande mal, esse é o grande problema. Então a pregação de hoje nos convoca ao quê? A consagração e a purificação, como preparativos imprescindíveis para a solenidade do culto cristão, da adoração ao Senhor. De que modo você tem conduzido as suas devocionais diárias? Como que você tem lido a Bíblia? Como que você tem orado? Você tem jejuado? No aspecto coletivo e familiar, como você tem conduzido o seu culto doméstico? E o discipulado dos seus filhos? E o pastoreio de sua esposa? Você tem inculcado a palavra do Senhor na cabeça dos seus filhos? De que modo você está fazendo isso? O que te motiva a fazer isso? Um culto, uma adoração, uma reverência ao Senhor? É isso? O que tem passado em sua mente quando você tem se dedicado ao Senhor, nas suas devocionais? Eu já fiz muita devocional desse jeito. Começo a ler a palavra e começo a falar assim: nossa, essa parte aqui, ó, é bom para fulano, poderia falar com fulano a respeito disso. Esse versículo aqui, nossa, é bom para ciclano. Fantásticos, aqui, ó, diz respeito certinho o que fulano está passando, o que ciclano está passando. E você? E eu? Percebem como nós podemos fazer das coisas de Deus algo vil e desprezível? Como nós podemos fazer das coisas de Deus algo
terrivelmente abominável diante do Senhor? Como você tem feito as suas devoções? Por que você tem escrito? Por que você tem falado? Por que você tem pregado? Por que nós temos feito isso? Por quê? O que nos leva a isso? Um profundo reconhecimento de pecado? Se não for isso, for qualquer outra motivação, meu irmão, para. O que Deus está nos mostrando aqui é o quê? Consagração e purificação. Como que nós temos chegado até o Senhor nosso Deus? De qualquer maneira? De qualquer forma? Irreverentemente? Você tem feito isso? É desse jeito que você tem feito, irmãos? Vocês têm ido ao Senhor reverentemente, consagrando-se e purificando-se? Você tem feito isso com reverência e santo temor, consagrando e purificando a si mesmo dos seus pecados? E quanto aos cultos públicos, você tem ansiado por estar na presença do Senhor Deus em oração, nas quartas-feiras à noite? Quantas vezes nós vamos para o culto à noite correndo? Você tem se consagrado e se purificado antes do culto? Você está vivendo na luz, de modo que tem total liberdade para confessar diante do Senhor e dos irmãos os seus pecados? Ou você tem alimentado reservas no seu coração que te impedem de viver em comunhão? Você tem alimentado pecados contra os seus filhos, contra sua esposa, contra seu marido, contra irmãos, contra os pastores, contra os seus empregados, contra os seus servos, contra qualquer um? Como tem sido? Você tem ocupado... Você tem se ocupado do Senhor da sua glória? Você tem ocultado iniquidade contra alguém? É essa a situação sua? Como você pode achar que pode cultuar o Senhor Deus nessa situação? E quanto ao dia do Senhor? Você tem ansiado por esse dia? Por estar em comunhão com o Senhor, com os irmãos no domingo de manhã? No domingo durante o dia? Você tem consagrado, se purificado antes do culto? Você tem chegado no horário como faria no seu emprego? Você tem respeitado reverentemente o momento de oração? Você tem louvado o Senhor de coração ou apenas balbuciado as palavras dos hinos? Você tem dado ouvidos à mensagem que o Senhor destinou a você? Ou você não tem dado ouvidos? A contrição existe agora, depois a gente vira as costas, acabou tudo. Você tem se consagrado, se purificado para participar da ceia do Senhor, da santa celebração dessa ceia? Irmãos, o Senhor Jesus Cristo já nos consagrou para o Pai. Ele já nos purificou de todos os nossos pecados. Por Ele mesmo nós estamos justificados diante do Senhor. Não vamos confundir uma coisa com outra. A justificação está realizada, consagração está realizada, nós somos povo de Deus. A purificação foi realizada, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas e agora? E agora na sua vida cristã, na sua santidade, no seu caminhar, na sua peregrinação com Cristo nessa terra? A ordem é: consagre-se, você separe-se, torne-se santo. A ordem é: purifique-se, reconheça seus pecados, coloque-se diante do Senhor, veja a iniquidade do seu ser, reconheça esses pecados, arrependa-se, confesse-os, quebrante-se diante do Senhor e dos irmãos, humilhe-se em santificação diante dele nessa peregrinação, de modo que o seu culto lhe seja o que? Aceitável. Último versículo, abram Hebreus, irmãos, Hebreus capítulo 12. Nós já lemos o versículo 2, vamos ler o versículo 28. Hebreus 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele mostra aqui ambas as partes. Olha só, recebendo nós um reino inabalável, nós já recebemos esse reino inabalável. Agora, retenha a graça. Apoie-se na graça, porque o Senhor já te consagrou, o Senhor já te purificou. Retenha a graça, por meio da qual, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ou seja, reconheça-se pecador, separe-se, consagre-se, purifique-se e vá até o Senhor para um culto solene, reverente. Essa é a realidade do Monte Sinai. Essa é a realidade de Êxodo 19. O Senhor está marcando com eles: daqui 3 dias eu vou estar num culto. Eles estariam cultuando o Senhor. Quem pregaria? O próprio Deus. De onde? De cima do Monte Sinai. Ele próprio pregaria para aquele povo. Como que eles deveriam estar? De maneira reverente, de maneira agradável, com santo temor. Para isso, desvencilhando-se das coisas do mundo, consagrando-se. Para isso, purificando-se dos seus próprios pecados, reconhecendo sua condição pecaminosa e consertando a sua situação diante do Senhor nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, reconhecendo seus pecados, confessando seus pecados, arrependendo-se, quebrantando-se, humilhando-se na presença do Senhor. Irmãos, se não é desse jeito, vocês estão brincando de igreja. Se não for desse jeito, a gente está brincando de igreja. Tudo bonitinho, o culto tudo organizadinho, tudo de acordo com a palavra, a mensagem bíblica, inclusive, mensagem bíblica, mas uma mensagem que não te leva a quê? Ao quebrantamento, não te leva à humilhação, não te leva ao reconhecimento dos seus pecados. É uma mensagem que fútil, uma mensagem que não mostra quem você é, para que você possa recorrer a Cristo Jesus, o Senhor. Uma mensagem fútil, porque falar de Cristo por Cristo também é a coisa mais fácil do mundo. Ouviu falar que se a mensagem não for cristocêntrica, você tem que pegar a mensagem e joga fora. Tem como você fazer uma mensagem inútil cristocêntrica, falando de Cristo, 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 Cristo e Cristo, sem olhar o quê? Os nossos próprios pecados, sem que aquele olhar para Cristo nos leve a uma contrição e a um quebrantamento. É uma mensagem inútil, porque a Espírita fala de Cristo Jesus, e fala bonito, de modo bonito. Quem nunca viu, vai ver na internet, é bonito. Católico também fala de Jesus Cristo, de maneira muito bonita. Agora, para o cristão, falar de Cristo não é bonito, irmãos, é doloroso, porque ele diz: aquele que não quer negar a si mesmo e tomar a sua cruz, não é digno de mim, não é digno de me seguir. Então, falar de Cristo de um modo bonito é fácil. Apresentar uma mensagem bíblica, cristocêntrica, é fácil, irmãos. Se não nos levar à morte, ela é inútil. Amém? Então que nós entendamos, irmãos, que o que nós precisamos nesse momento é morrer. Durante toda a nossa vida, o Evangelho vai ter que nos levar a quê? À morte. Porque senão, não é Evangelho. O Evangelho vai ter que nos levar a mostrar quem nós somos, porque se nós não virmos quem nós realmente somos, nós jamais iremos para Cristo. Jamais. Se você não se ver pecador e não perceber que para você não existe solução, não há solução fora de Cristo, você jamais vai correr a Cristo. Qualquer pessoa da rua que você parar e falar assim: você crê no Senhor Jesus Cristo? A pessoa fala: creio. E ela vai falar que crê, e ela crê. Mas não é uma fé salvífica, não é uma fé que provém de um real conhecimento de quem a pessoa é.
É uma fé fútil, uma fé vã, uma fé inútil. Então essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Paulo fala em 1 Colossenses: se vocês ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Por que a gente está como galinha, ciscando nessa terra, ao invés de levantar a cabeça para o céu? Por que estamos aqui, olhando para isso daqui? O nosso alvo, o nosso objetivo está sendo só esse. Como que a gente consegue se consagrar? Não dá, porque a nossa vida é essa terra, e aí eu não consigo, não dá para me consagrar. E os pecados? Os pecados eu tenho ocultado, tenho escondido os pecados dentro do meu coração, dentro da minha alma, dentro do meu ser. Os meus pecados, esses ninguém mexe. Mas eu vou para a igreja, eu oro, eu leio a Bíblia, faço tudo. Que evangelho é esse? Um evangelho inútil, fútil, vão. E a adoração, pior, uma adoração blasfema, desprezível, nojenta. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Senhor nosso Deus, perdoa os nossos pecados, ó Pai, que são muitos. Senhor amado, diante da sua Sagrada Escritura, ó Pai, temos visto, meu Deus, quanto das nossas adorações, ó Pai, quantos dos nossos cultos a Ti têm sido desprezíveis, ó Pai, porque não tem evidenciado a Sua glória, a Sua majestade, a Sua soberania, o Seu poder, a Sua força, a Sua honra, a Sua glória. Ó Senhor amado, temos nos chegado a Ti, ó Pai, buscando benefícios próprios, ocultando nossos pecados. Temos ido até Ti, ó Pai, para que Tu resolva os nossos problemas aqui dessa vida medíocre, dessa vida patética, dessa vida material. Quantas vezes temos ido a Ti, ó Pai, porque estamos desempregados, estamos doentes, estamos angustiados, mas não temos ido até Ti, Pai, porque por Tua pessoa, por Tua glória, por Teu poder, por Tua honra, para adorar a Ti, reverenciar a Ti, olhar e contemplar a grandeza da Tua majestade, ó Pai. Além de não nos consagrarmos a Ti, ó Deus, de não nos separarmos desse mundo vil e desprezível para honrar a Ti e a Ti unicamente, nós temos nos utilizado do Teu Santo Evangelho e das nossas orações, tendo em vista, ó Pai, resolver os problemas nossos dessa vida, aos quais nós estamos apegados, ó Pai. Livra-nos desse mundo, meu Deus. Tua palavra diz, ó Pai, que aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Livra-nos, ó Pai, de nós mesmos. São muitos os nossos pecados, Senhor. Como temos amado o mundo, ó Pai, ao invés de nos consagrar a Ti. E como temos amado os nossos pecados, ó Pai, a semelhança de Saul, que poupou Agag. Ó Senhor, como temos amado os nossos pecados, ó Pai, ao invés de amar a Ti e ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos negado, ó Pai, purificação, temos fugido, ó Pai, do quebrantamento, do arrependimento, da humilhação, para nos aproximar de Ti, ó Pai, confiantes em nossa própria justiça. Senhor, quão misericordioso, ó Pai, Tu és, e quão miseráveis nós somos. Precisamos, ó Pai, das Tuas misericórdias continuamente. Ajuda-nos, ó Pai, para que tenhamos consciência, meu Deus, diante de Ti, da Tua presença, de que devemos morrer diariamente para oferecer um culto a Ti, agradável, sustentado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sustentado pelo poder do Evangelho, pela obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Humilha-nos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome nós te pedimos. Amém, ó Pai.